Meu nome é Helena Cristina Monteiro, tenho 55 anos e oficialmente eu morri há 15 anos. Sei que isso soa impossível. Sei que vocês estão se perguntando como uma mulher morta pode estar aqui contando sua própria história, mas se me permitirem alguns minutos do seu tempo, vou revelar o maior segredo da minha vida. Um segredo que custou 15 anos de separação da minha família, 3 anos vivendo nas sombras, e uma vingança que durou mais de uma década para se concretizar. Esta é a história de como eu fingi minha própria morte para salvar tudo aquilo que mais amava e como descobri que, às vezes, para proteger quem amamos, precisamos estar dispostos a perdê-los temporariamente. Mas antes de começar, preciso que vocês entendam uma coisa. Quando você descobre que as pessoas em quem mais confia estão planejando destruir não apenas você, mas tudo pelo que trabalhou a vida inteira, você tem 2 opções: aceitar a derrota ou fingir que está morto para poder lutar de volta. Eu escolhi morrer. Era março de 2010. Eu tinha acabado de completar 40 anos e estava no auge da minha carreira. A Monteiro & Associados, empresa que fundei aos 28 anos, havia se tornado uma das principais consultorias empresariais do sul do Brasil. Começou como um pequeno escritório em Porto Alegre, apenas eu e um computador emprestado, atendendo pequenos comerciantes que precisavam organizar suas finanças. 15 anos depois, tínhamos escritórios em 5 cidades, uma equipe de 180 funcionários e um faturamento anual que chegava aos 8 dígitos. Mais do que isso, tínhamos uma reputação sólida. Quando as empresas enfrentavam crises, nos procuravam. Quando precisavam reestruturar, éramos a primeira opção. Quando queriam crescer, éramos quem planejava o caminho. Eu deveria estar orgulhosa, e estava, mas também estava cega. Minha casa era um reflexo do sucesso profissional. Uma mansão no bairro Moinhos de Vento, com vista para o Guaíba, piscina, no jardim cuidado por um paisagista renomado. Ricardo, meu marido há 18 anos, era arquiteto e tinha seu próprio escritório próspero. Nossos filhos, Mateus, de 16 anos, Gabriela, de 14 e Pedro, de 12, estudavam nos melhores colégios particulares da cidade. Tínhamos uma vida perfeita, pelo menos era o que eu pensava. A empresa tinha 4 sócios principais além de mim. Carlos Henrique Silveira, que entrou como investidor quando decidimos expandir para o interior. Marina Vasconcelos, brilhante advogada corporativa que conheci na faculdade. Augusto Ferreira, especialista em finanças que recrutei de uma multinacional. E Rodrigo Pacheco, expert em marketing e comunicação. Confiava em cada um deles como se fossem família. Carlos havia sido meu mentor nos primeiros anos, me ensinando sobre investimentos e planejamento estratégico. Marina era minha melhor amiga desde os tempos da universidade. Madrinha do Pedro, presente em todos os momentos importantes da minha vida. Augusto era quem cuidava de todas as questões financeiras da empresa com uma precisão matemática impressionante. Rodrigo era o responsável por nossa imagem impecável no mercado. Juntos, construímos um império. Juntos, eles planejaram minha destruição. Tudo começou com pequenos detalhes que na época pareciam insignificantes. Reuniões que aconteciam sem mim. Olhares que se desviavam quando eu chegava em uma sala. Conversas que cessavam abruptamente quando eu me aproximava. No início, atribuí isso ao estresse. A empresa estava passando por uma grande expansão. Estávamos negociando a abertura de 2 novos escritórios, um em Curitiba e outro em Florianópolis. Eu estava completamente envolvida com os detalhes operacionais, viajando constantemente, dormindo pouco. Talvez por isso tenha demorado tanto para perceber que estava sendo excluída das decisões importantes da minha própria empresa. O primeiro sinal real de que algo estava errado veio em uma reunião de diretoria em maio de 2010. Estávamos discutindo a estrutura societária da nova filial de Curitiba quando Carlos sugeriu uma mudança na distribuição de cotas que me deixaria com menos participação no negócio. É apenas uma questão de otimização fiscal, explicou ele, com aquele sorriso paternal que eu conhecia há anos. Você continuará sendo a principal beneficiária, Helena. Estamos apenas reorganizando para reduzir a carga tributária. Marina concordou imediatamente. Faz todo sentido. Além disso, você tem estado tão ocupada com a operação que seria bom ter mais gente envolvida nas decisões estratégicas. Augusto apresentou números que pareciam convincentes. Rodrigo falou sobre a importância de uma imagem mais democrática para os clientes. Eu estava cansada.
Confiava neles. Assinei os papéis. Foi o maior erro da minha vida. 3 meses depois, em agosto, fiz uma descoberta que mudou tudo. Estava trabalhando até tarde no escritório, algo que se tornou rotina. Quando percebi que havia esquecido alguns documentos na sala do Augusto. Eram contratos que precisava revisar para uma apresentação no dia seguinte. Decidi pegá-los antes de ir para casa. A sala estava trancada, mas eu tinha chave master de todos os escritórios. Quando entrei, vi que o computador dele estava ligado, com vários documentos abertos na tela. Um deles chamou minha atenção porque tinha meu nome no cabeçalho. Era um relatório detalhado sobre minha situação patrimonial pessoal. Curioso, pensei. Por que Augusto estaria analisando minhas finanças pessoais? Comecei a ler. O que vi me fez o sangue gelar nas veias. O documento não era apenas um levantamento patrimonial, era um plano. Um plano meticuloso e detalhado para me remover da empresa e transferir todos os meus bens para os outros sócios. Augusto havia mapeado cada investimento que eu possuía, cada conta bancária, cada imóvel. Mais do que isso, ele havia identificado vulnerabilidades legais na estrutura societária da empresa, vulnerabilidades que poderiam ser exploradas para questionar minha participação no negócio. Havia também um cronograma. A Operação Renovação, era assim que eles chamavam o plano, seria executada em 3 fases ao longo de 18 meses. Primeira fase: reduzir gradualmente minha participação societária através de otimizações fiscais e reestruturações estratégicas. Segunda fase: criar uma crise artificial na empresa que justificasse mudanças drásticas na gestão. Terceira fase: me forçar a vender minhas cotas por um valor muito abaixo do real ou enfrentar um processo judicial que poderia durar anos e me deixar financeiramente quebrada. Mas o pior ainda estava por vir. No final do documento, havia uma seção intitulada Contingências. Nela, Augusto havia listado possíveis reações minhas ao plano e como neutralizá-las. Uma das contingências me fez tremer. Caso Helena descubra o plano antes da conclusão da fase 2, será necessário acelerar o cronograma e considerar medidas mais drásticas. Marina sugeriu a possibilidade de criar uma situação que comprometa sua integridade profissional ou pessoal de forma irreversível. Eles não estavam apenas planejando me roubar, estavam preparados para me destruir completamente se necessário. Imprimi o documento com mãos trêmulas e procurei por mais evidências. Encontrei e-mails trocados entre os 4 sócios, atas de reuniões secretas, até mesmo um contrato já redigido para a compra das minhas cotas por um valor ridiculamente baixo. Quando saí do escritório naquela noite, às 3 da manhã, eu sabia que minha vida havia mudado para sempre. As pessoas em quem mais confiava, que considerava família, estavam tramando minha ruína há meses e eu precisava decidir como reagir. Passei os 3 dias seguintes em um estado de choque quase catatônico. Não conseguia comer, dormir ou pensar em outra coisa que não fosse a traição que havia descoberto. Ricardo notou minha mudança de comportamento, mas atribuiu ao estresse do trabalho, algo que, ironicamente, era parcialmente verdade. As crianças estavam acostumadas a me ver preocupada com questões da empresa, então também não estranharam. Apenas uma pessoa percebeu que algo estava realmente errado. Carmen Rodrigues, minha secretária há 8 anos e a única pessoa em quem eu podia confiar completamente. Carmen tinha 50 anos, era divorciada, mãe de 2 filhos já adultos e conhecia cada detalhe do funcionamento da Monteiro em Associados. Mais do que isso, ela me conhecia melhor do que qualquer outra pessoa no ambiente profissional. Na quinta-feira, depois de 3 dias me observando agir como um fantasma, ela entrou na minha sala e fechou a porta. Helena, o que está acontecendo? Perguntou ela, sentando-se na frente da minha mesa. Você não é a mesma pessoa desde segunda-feira. Hesitei. Contar para Carmen significaria envolvê-la em algo potencialmente perigoso. Por outro lado, eu precisava da ajuda de alguém. E ela era literalmente a única pessoa em quem podia confiar. Mostrei os documentos para ela. Carmen leu tudo em silêncio. Quando terminou, estava pálida como papel. Meu Deus, Helena, sussurrou ela. Eles realmente pretendem fazer isso? Já estão fazendo, respondi. A primeira fase já começou há meses. Eu que fui idiota demais para perceber. Carmen ficou alguns minutos em silêncio, processando a informação. Finalmente, perguntou. O que você vai fazer? Era a pergunta que eu vinha me fazendo há 3 dias. Confrontá-los diretamente? Eles negariam tudo e acelerariam o plano. Procurar um advogado? Eles tinham a Marina, que conhecia todos os detalhes legais da empresa. Tentar reunir mais evidências?
arriscaria ser descoberta e enfrentar as medidas mais drásticas mencionadas no documento. Todas as opções convencionais me levariam à derrota. Eles estavam há meses planejando isso, tinham vantagem em todos os aspectos. Foi então que uma ideia impossível começou a se formar na minha mente. Carmen, disse eu lentamente, me diga uma coisa. Se eu desaparecesse amanhã, você conseguiria acessar todos os arquivos digitais da empresa. Ela me olhou com estranheza. Como assim desaparecer? Digamos que eu precisasse ficar longe por um tempo. Você teria acesso aos sistemas, aos contratos, às informações financeiras? Tenho suas senhas de tudo, respondeu ela, ainda confusa. Mas Helena, você está me assustando. O que está pensando? Foi aí que expliquei para ela a ideia mais louca da minha vida. Se eles queriam me destruir, eu me anteciparia, fingiria minha própria morte, desapareceria por completo e durante esse tempo reuniria evidências suficientes para não apenas me proteger, mas para destruí-los também. Carmen achou que eu havia enlouquecido e talvez tivesse mesmo, mas quanto mais pensava no plano, mais ele fazia sentido. Morta, eu estaria fora do alcance deles. Morta, não poderia ser processada ou perseguida. Morta, seria apenas uma lembrança triste enquanto eles dividiam entre si o império que eu havia construído. Só que eu não estaria realmente morta. Estaria livre para investigar, para reunir provas, para planejar minha vingança. O único problema era que, para o plano funcionar, eu teria que abandonar tudo. Minha família, minha casa, minha vida, por um tempo indeterminado. Era um preço altíssimo. Mas a alternativa era perder tudo isso de qualquer forma, só que sem chances de recuperar. Levei 2 semanas para convencer Carmen a me ajudar. Ela argumentou, implorou, até mesmo ameaçou me denunciar para o Ricardo se eu seguisse com o plano. Mas quando mostrei para ela mais evidências que havia encontrado, incluindo e-mails onde Marina discutia a possibilidade de criar um escândalo pessoal envolvendo supostos casos extramaritais meus, ela finalmente entendeu que eu não tinha escolha. Começamos a preparar minha morte em setembro de 2010. O primeiro passo foi criar uma identidade alternativa. Carmen tinha um cunhado que trabalhava com documentação, nada ilegal. Apenas alguém que conhecia os trâmites burocráticos e sabia como acelerar processos. Através dele, conseguiu uma segunda via de certidão de nascimento em nome de Helena Maria Santos, uma mulher fictícia que havia nascido na mesma data que eu, mas em uma pequena cidade do interior, onde os registros eram menos rigorosos. Com a certidão, obtive RG e CPF novos. Com os documentos novos, abri contas bancárias em outros estados. Nas semanas seguintes, comecei a transferir dinheiro discretamente para essas contas. Pequenas quantias que não chamariam atenção, mas que, somadas, garantiriam minha sobrevivência durante o período de morte. O segundo passo foi decidir como morreria. Precisava ser algo convincente, mas que não envolvesse um corpo, obviamente impossível de produzir. Depois de muita pesquisa, decidimos por um acidente de carro seguido de queda em um rio com correnteza forte. A ideia era que eu sairia de casa em uma sexta-feira à noite, supostamente para resolver uma questão urgente da empresa. No caminho, sofreria um acidente na estrada que leva a Gramado, uma rota que eu fazia frequentemente para visitar clientes na serra. O carro seria encontrado no dia seguinte, com sinais de ter saído da pista e despencado no rio. Meu corpo jamais seria encontrado devido à correnteza. Carmen se encarregaria de descobrir o acidente e alertar as autoridades. Também cuidaria para que minha família fosse informada adequadamente. O terceiro passo era o mais difícil: criar evidências falsas do acidente sem envolver Carmen em algo ilegal. Isso exigiu muita criatividade e algumas semanas de preparação. Comprei um carro usado com a identidade falsa, um modelo similar ao meu, mas em pior estado. Levei-o para um ferro velho onde, mediante pagamento, o proprietário concordou em simular um acidente e descartar os destroços no local adequado. Carmen ficaria encarregada de abandonar meu carro verdadeiro no local do suposto acidente, retornar a pé por uma trilha que havíamos mapeado e só então descobrir o acidente no dia seguinte. Era um plano arriscado e cheio de variáveis, mas era a nossa única chance. Sexta-feira, 15 de outubro de 2010. O dia que Helena Cristina Monteiro morreria. Passei o dia inteiro no escritório tentando agir normalmente. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Cada conversa com meus filhos no café da manhã, cada beijo de despedida no Ricardo, cada
até segunda para os funcionários. Eu sabia que seria a última vez por muito tempo. Os outros sócios estavam estranhamente solícitos. Carlos passou na minha sala 2 vezes para perguntar se eu estava bem. Marina me convidou para almoçar, algo que não fazia há meses. Augusto fez questão de me mostrar os relatórios financeiros do trimestre. Rodrigo comentou sobre uma nova campanha publicitária. Era como se percebessem que algo estava diferente, mas não conseguissem identificar o que. À tarde, Carmen e eu revisamos o plano uma última vez. Ela estava nervosa, mas determinada. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou ela pela 100ª vez. Não tenho escolha, Carmen. É isso ou perder tudo de qualquer forma. Às 6 da tarde, saí do escritório como se fosse um dia normal. Despedi-me de Carmen com um aperto de mão. Nosso sinal combinado de que tudo estava confirmado. Fui para casa jantar com minha família. Foi a refeição mais difícil da minha vida. Ricardo estava contando sobre um projeto novo, animado com as possibilidades. Mateus falava sobre as provas do vestibular que se aproximavam. Gabriela reclamava de uma professora chata. Pedro mostrava um desenho que havia feito na escola. Era uma cena doméstica absolutamente normal, mas eu sabia que seria a última por muito tempo, talvez para sempre, se algo desse errado com o plano. Às 9 da noite, fingi receber uma ligação urgente da empresa. Disse que precisava resolver uma questão com um cliente importante e que voltaria tarde. De novo, Helena? Ricardo suspirou. Você tem trabalhado demais ultimamente. É só mais essa vez? Menti. Prometo que no fim de semana ficamos juntos. Beijei cada um deles. Mateus mal tirou os olhos do videogame. Gabriela estava concentrada no celular. Pedro me deu um abraço apertado e pediu para eu trazer chocolate no caminho de volta. Trago sim, meu amor, respondi, sabendo que era uma promessa que não poderia cumprir. Ricardo me acompanhou até a garagem. Quer que eu vá com você? Ofereceu. Não precisa, é só uma reunião rápida. Ele me beijou antes de eu entrar no carro. Te amo, disse ele. Também te amo, respondi, e era verdade. Sempre seria. Saí de casa às 21h30. Em 2 horas, Helena Cristina Monteiro estaria oficialmente morta. O local escolhido para minha morte ficava na estrada que liga Porto Alegre a Gramado, especificamente em uma curva fechada sobre o Rio dos Sinos. Era um trecho conhecido por acidentes, o que tornaria nossa história mais crível. Carmen chegou primeiro, dirigindo o carro que eu havia comprado com a identidade falsa. Estacionou em um mirante próximo e aguardou meu sinal. Cheguei às 23h15. O trecho estava deserto como esperávamos. Paramos os carros lado a lado e revisamos o plano uma última vez. Helena, Carmen segurou minha mão. Ainda dá tempo de desistir. Podemos encontrar outro jeito. Olhei para ela nos olhos. Carmen não era apenas minha secretária. Ao longo dos anos havia se tornado uma das poucas amigas verdadeiras que eu tinha. Deixá-la para trás também seria um sacrifício. Não posso desistir agora. Eles vão me destruir, Carmen. E se me destruírem, destruirão a empresa também. Todos os funcionários perderão seus empregos. É isso o que você quer? Ela balançou a cabeça resignada. Transferi minhas coisas pessoais para o carro dela. Documentos falsos, dinheiro, algumas roupas que havia separado. Deixei minha bolsa original no banco do passageiro do meu carro, junto com meu celular e carteira. Carmen dirigiria meu carro até a curva, simularia a saída de pista e depois voltaria a pé pelo mata. Era uma caminhada de cerca de 2 horas em terreno difícil, mas ela havia insistido em fazer isso para que eu não fosse vista na região. Cuidado com a trilha, falei. E lembra do horário? Às 6 da manhã eu ligo para a polícia dizendo que você não voltou para casa. Ela repetiu o combinado. Às 7, venho procurar por esta estrada e descubro o acidente. Nos abraçamos. Foi um abraço de despedida de tudo o que eu conhecia. Às 23h45, Carmen desceu com meu carro em direção à curva fatal. Eu parti na direção oposta, rumo ao interior do estado, onde começaria minha nova vida como Helena Maria Santos. No retrovisor, vi as luzes do meu carro desaparecerem na curva. Em algumas horas, aquele local estaria cheio de policiais, bombeiros e curiosos investigando minha morte. Dirigi a noite toda, parando apenas para abastecer em postos onde ninguém me conhecia. Às 6 da manhã, já estava em Santa Maria, a 300 quilômetros de distância de casa. Foi quando Carmen ligou para a polícia. Helena Cristina Monteiro havia morrido. Aluguei um quarto em uma pensão modesta no centro de Santa Maria. O lugar era simples, mas limpo. E a proprietária, Dona Cleusa, uma senhora viúva de uns 60 anos, não fazia muitas perguntas desde que o aluguel fosse pago em dia.
Meu primeiro ato como Helena Maria Santos foi comprar um rádio pequeno e sintonizar as notícias locais de Porto Alegre pela internet. A notícia da minha morte foi ao ar no jornal das 7 da manhã. Empresária desaparece após acidente na Serra Gaúcha. O repórter mencionava que eu era sócia de uma importante consultoria empresarial e que meu carro havia sido encontrado destruído em um rio após aparentemente sair da pista, em uma curva perigosa. Meu corpo não havia sido encontrado. Senti uma estranha desconexão ao ouvir sobre minha própria morte. Era como assistir ao funeral de outra pessoa, exceto que a pessoa era eu. Às 9 da manhã, Carmen me ligou no celular que eu havia comprado no caminho. Deu certo, disse ela, visivelmente abalada. A polícia está no local. Sua família foi comunicada. Como eles reagiram? Silêncio do outro lado da linha. Carmen, Ricardo desmaiou. Ela finalmente respondeu. As crianças, Helena, eles estão destruídos. Fechei os olhos. Sabia que seria difícil, mas ouvir sobre o sofrimento da minha família tornou tudo mais real e mais doloroso. E os sócios? Chocados. Marina está histérica. Carlos cancelou todos os compromissos. Augusto estava mais preocupado com as questões legais da empresa. Claro que estava. Durante os primeiros dias, acompanhei obsessivamente todas as notícias sobre minha morte. A polícia havia iniciado buscas no rio, mas devido à correnteza forte e à profundidade, as chances de encontrar o corpo eram mínimas. Ricardo deu uma entrevista emocionante para a televisão, pedindo que as buscas não fossem interrompidas. As crianças apareciam ao fundo, claramente devastadas. Ver o sofrimento deles quase me fez desistir do plano. Quase. Mas então Carmen me enviou uma informação que reforçou minha determinação. Apenas 3 dias após minha morte, os sócios já haviam marcado uma reunião extraordinária para discutir a sucessão e a continuidade das operações da empresa. 3 dias. Nem esperaram meu corpo esfriar. Capítulo 9. A investigação começa. Durante as 2 primeiras semanas como Helena Maria Santos, estabeleci uma rotina simples. Levantava cedo, tomava café na padaria da esquina, lia jornais na biblioteca municipal, almoçava em restaurantes baratos e passava as tardes na Lan House, navegando na internet. Para qualquer observador casual, eu era apenas mais uma mulher de meia idade, vivendo uma vida tranquila no interior. Ninguém imaginaria que estava planejando a queda de 4 pessoas que haviam me traído. Carmen e eu desenvolvemos um sistema de comunicação seguro. Ela criou um e-mail falso e me enviava relatórios semanais sobre tudo o que acontecia na empresa. Usávamos códigos simples. Os sócios eram chamados de os 4 amigos, a empresa era o clube e eu era a sócia ausente. Os relatórios pintavam um quadro preocupante. Na primeira reunião após minha morte, os 4 decidiram assumir temporariamente a administração da empresa até que as questões legais fossem resolvidas. Ricardo, como cônjuge, seria o herdeiro natural das minhas cotas, mas eles argumentaram que ele não tinha conhecimento técnico para administrar uma consultoria empresarial. Marina, agindo como advogada da família, sugeriu que seria melhor para todos se os sócios sobreviventes administrassem a empresa em nome da herança, pagando uma porcentagem dos lucros para Ricardo e as crianças. Era exatamente o que eu esperava. Eles estavam usando minha morte para acelerar o plano que já tinham. Mas eu precisava de mais do que apenas suspeitas. Precisava de provas concretas. Foi aí que comecei a usar minha maior vantagem. Eu conhecia aquelas pessoas melhor do que ninguém. Sabia seus hábitos, suas fraquezas, seus segredos. Carlos, por exemplo, era viciado em jogos online e frequentava cassinos clandestinos. Marina tinha um caso extramarital há 2 anos com um juiz federal. Augusto sonegava impostos pessoais há décadas. Rodrigo usava drogas recreativas e frequentava festas onde conhecia clientes especiais da empresa. Eu sabia de tudo isso, mas nunca havia usado essas informações porque os considerava amigos. Agora, porém, eles eram inimigos e eu estava disposta a usar todas as armas disponíveis. Comecei pela Marina. Marina Vasconcelos sempre foi meticulosa demais para o próprio bem. Guardava cópias de tudo. Documentava cada conversa importante. Mantinha registros detalhados de todas as suas atividades profissionais e pessoais. Eu sabia disso, porque havia estado em sua casa centenas de vezes ao longo dos anos. Conhecia seu escritório doméstico, sabia onde ela guardava os documentos importantes e, mais crucial, sabia que ela nunca havia mudado a senha do seu Wi-Fi doméstico. Princesa 2007, o ano em que sua filha nasceu.
Em uma terça-feira chuvosa de novembro, peguei um ônibus para Porto Alegre. Usei a identidade falsa para me hospedar em um hotel barato no centro da cidade, longe dos bairros onde alguém poderia me reconhecer. À noite, dirigi até o bairro da Marina. Estacionei 2 quadras antes de sua casa e caminhei o resto do trajeto, usando um guarda-chuva para esconder o rosto e roupas completamente diferentes do meu estilo habitual. A casa estava escura. Marina e o marido haviam viajado para São Paulo. Eu sabia disso porque Carmen havia me informado que ela faltaria aos compromissos da empresa durante 3 dias. Não precisei invadir a casa. Sentei no carro estacionado em frente e conectei meu laptop à rede Wi-Fi dela. A senha ainda era a mesma. Marina cometia um erro comum entre pessoas que trabalham em casa. Usava a mesma rede para equipamentos pessoais e profissionais. Em 2 horas de hacking amador, nada sofisticado, apenas técnicas básicas que aprendi em tutoriais na internet, consegui acessar o computador pessoal dela. O que encontrei superou minhas expectativas mais otimistas. Marina não apenas havia documentado todo o plano contra mim, como havia gravado conversas com os outros sócios. Aparentemente, ela não confiava completamente neles e queria garantias de que não seria traída também. Havia arquivos de áudio de mais de 10 reuniões secretas, incluindo uma onde Carlos dizia textualmente: "Depois que a Helena estiver fora, poderemos dividir a empresa do jeito que quisermos. Ela construiu isso, mas não é inteligente o suficiente para proteger o que construiu." Havia também e-mails detalhando como eles pretendiam manipular Ricardo para aceitar um acordo prejudicial, incluindo a sugestão da própria Marina de usar o luto dele ao nosso favor antes que ele se recupere e comece a fazer perguntas difíceis. Mas o arquivo mais importante era um documento chamado Estratégia Legal, caso Helena. Nele, Marina havia mapeado todas as possíveis contestações legais que eu poderia fazer ao plano e como neutralizá-las. Mais perturbador ainda, havia uma seção chamada Opção Nuclear, onde ela discutia a possibilidade de fabricar evidências de irregularidades fiscais em meu nome, caso eu resistisse à tomada de controle. Copiei tudo para pendrives múltiplos, mais de 300 gigabytes de evidências. Quando voltei para Santa Maria no dia seguinte, eu tinha material suficiente para destruir não apenas Marina, mas todos os 4 sócios. A questão agora era como usar essas informações da forma mais efetiva. Dezembro de 2010 foi o mês mais sombrio da minha vida. As evidências que eu havia coletado eram incontestáveis. Eu tinha tudo o que precisava para expor a traição, recuperar minha empresa e processar os 4 sócios por uma série de crimes que os mandariam para a prisão. Mas havia um problema. Eu estava oficialmente morta. Ressuscitar dos mortos criaria problemas legais enormes para mim. Simular a própria morte é crime. Usar documentos falsos é crime. Deixar que minha família sofresse desnecessariamente poderia ser considerado crueldade mental. Pior ainda, se eu simplesmente reaparecesse com as evidências, os sócios poderiam argumentar que eu havia arquitetado tudo como uma elaborada encenação para incriminá-los. Com bons advogados, e eles certamente poderiam até mesmo conseguir reverter a situação e me processar. Eu precisava de uma estratégia mais sofisticada. Foi quando tomei uma decisão que mudaria os próximos 3 anos da minha vida. Permaneceria morta até ter certeza absoluta de que poderia destruí-los completamente e proteger minha família de qualquer retaliação. Carmen não gostou nada da decisão. "Helena, isso é loucura!" ela disse durante uma de nossas conversas telefônicas. "Suas crianças estão em terapia. Mateus começou a se meter em confusões na escola. Gabriela desenvolveu uma depressão profunda. Pedro não para de perguntar quando você vai voltar para casa." Cada palavra era uma facada no meu coração. Mas eu sabia que interromper o plano agora seria ainda pior para eles. "Só mais um tempo, Carmen. Preciso garantir que quando eu voltar, será para sempre. Sem riscos, sem ameaças, sem possibilidade de perder tudo de novo. E se eles descobrirem que você está viva? Não vão descobrir. Eu vou ser mais cuidadosa." Era uma promessa que se provaria mais difícil de cumprir do que eu imaginava. Para permanecer invisível por um período prolongado, precisei criar uma existência completamente nova. Helena Maria Santos não podia ser apenas uma identidade temporária. Precisava ter uma vida real, histórico, conexões. Mudei-me de Santa Maria para uma cidade ainda menor, São Borja, na fronteira com a Argentina. Era um lugar onde ninguém fazia perguntas, onde uma mulher solitária de meia idade podia passar despercebida facilmente.
Aluguei uma casinha simples na periferia da cidade e arranjai um emprego como contadora em um pequeno escritório de advocacia. Meu novo patrão, Dr. Edmundo, era um advogado aposentado que mantinha o escritório mais como hobby do que necessidade. Ele se contentava em ter alguém para organizar seus poucos clientes e cuidar da papelada. Era uma vida monótona, mas segura, e me dava tempo para planejar. Durante o dia, eu era Helena Maria Santos, contadora. À noite, me transformava em uma investigadora particular, coletando informações sobre meus antigos sócios e montando um dossiê que garantiria minha vitória quando decidisse ressuscitar. Carmen continuava sendo minha fonte principal de informações. A cada semana, ela me enviava relatórios detalhados sobre as atividades da empresa e da minha família. A empresa estava prosperando sob o novo comando, o que era simultaneamente gratificante e frustrante. Gratificante porque provava que eu havia construído algo sólido. Frustrante porque eles estavam lucrando com o meu trabalho. Os 4 sócios haviam se dividido minhas responsabilidades. Carlos assumiu a presidência, Marina cuidava de todas as questões legais, Augusto controlava as finanças e Rodrigo expandiu dramaticamente o setor de marketing. Ricardo havia aceito o acordo proposto por eles, 15% dos lucros líquidos anuais, em troca de não interferir na administração. Era uma porcentagem ridiculamente baixa, considerando que minhas cotas originais representavam 40% da empresa. Mas Ricardo não tinha conhecimento técnico para questionar. As crianças estavam sobrevivendo. Mateus havia se tornado rebelde e agressivo. Gabriela se isolara socialmente. Pedro ainda perguntava quando eu voltaria, mas cada vez com menos frequência. A cada relatório, meu coração se despedaçava um pouco mais. Mas havia algo que me mantinha firme no propósito. Os sócios não haviam parado na tomada da empresa. Eles estavam sistematicamente saqueando todos os ativos que conseguiam, pagando bonificações exorbitantes para si mesmos e desviando recursos para empresas pessoais. Mais preocupante ainda, Augusto havia começado a manipular os contratos com clientes para inflar artificialmente os lucros reportados. Era uma prática que, a longo prazo, destruiria a reputação da empresa e afetaria diretamente os funcionários. Eles não estavam apenas me roubando, estavam destruindo tudo o que eu havia construído. 6 meses após minha morte, fiz meu primeiro movimento ativo contra os sócios. Rodrigo Pacheco sempre foi o mais vulnerável do grupo. Sua dependência de drogas recreativas e seu estilo de vida extravagante eram segredos mal guardados, mas que ele conseguia manter longe da imagem profissional através de contatos e subornos. Usando a identidade falsa, comecei a frequentar os mesmos ambientes que ele, festas exclusivas, bares sofisticados, eventos sociais da elite porto-alegrense, não para confrontá-lo diretamente, mas para documentar suas atividades ilegais. Com uma câmera discreta e muita paciência, consegui filmá-lo usando cocaína em pelo menos 5 ocasiões diferentes. Mais importante, consegui gravá-lo discutindo detalhes do negócio da Helena com pessoas de fora da empresa. Em uma festa particularmente regada, ouvi Rodrigo contar para um grupo de amigos como ele e os outros sócios haviam se livrado de mim. Ele não admitiu nada explicitamente criminal, mas deixou claro que minha morte havia sido conveniente para os planos deles. Com essas evidências em mãos, criei um dossiê anônimo e o enviei para a Ordem dos Advogados do Brasil, denunciando Marina por condutas antiéticas. Para a Receita Federal, enviei informações sobre as sonegações de Augusto. Para a Polícia Civil, enviei as gravações de Rodrigo usando drogas. Para Carlos, preparei algo especial. Carlos era viciado em jogos e devia muito dinheiro para pessoas perigosas. Descobri o nome do principal agiota com quem ele estava envolvido e, fingindo ser uma empresária interessada em parcerias, o procurei. Durante nossa conversa, mencionei casualmente que conhecia Carlos e que sabia que ele havia recentemente resolvido alguns problemas financeiros. O agiota, suspeitando que Carlos havia escondido recursos, decidiu aumentar a pressão sobre ele. Em 2 semanas, Carlos estava sendo perseguido por cobradores e precisou pedir dinheiro emprestado dos outros sócios para quitar as dívidas. Nenhuma dessas ações foi devastadora isoladamente, mas criaram um clima de tensão e desconfiança entre os 4. Mais importante, começaram a distraí-los do objetivo principal,
consolidar o controle sobre a empresa. Era apenas o começo. Durante 2011, intensifiquei minha campanha de sabotagem psicológica contra os sócios. Para Marina, criei um perfil falso nas redes sociais e comecei a postar informações que sugeriam que alguém conhecia sobre seu caso extramarital. Nada explícito, apenas dicas suficientes para deixá-la paranoica. Também enviei cartas anônimas para seu marido com preocupações de uma amiga sobre mudanças no comportamento dela. Para Augusto, hackeei sua conta bancária pessoal e descobri uma rede complexa de contas offshore que ele usava para sonegar impostos. Vazei essas informações gradualmente para a Receita Federal, através de múltiplas denúncias anônimas. Para Rodrigo, documentei todas as suas atividades ilegais e comecei a vazar informações para jornalistas investigativos. Nada que o incriminasse diretamente, mas suficiente para que ele começasse a ser monitorado pelas autoridades. Carlos era o mais fácil de manipular porque era naturalmente paranoico. Comecei a enviar mensagens anônimas, sugerindo que os outros sócios estavam planejando traí-lo também. Como ele já estava financeiramente vulnerável, devido aos problemas com jogos, as mensagens caíram em terreno fértil. O resultado foi exatamente o que eu esperava. Os 4 começaram a desconfiar uns dos outros. Carmen me relatava as reuniões cada vez mais tensas na empresa. Discussões sobre distribuição de lucros se tornavam brigas abertas. Decisões que antes eram tomadas consensualmente, agora eram objeto de longos debates e acusações mútuas. Mas o momento crucial veio em setembro de 2011, quando descobri algo que mudaria completamente minha estratégia. Augusto não estava apenas manipulando os livros da empresa para inflar os lucros. Ele estava desviando dinheiro sistematicamente para contas pessoais, usando uma rede de empresas fantasmas que criara antes mesmo da minha morte. Era um esquema de apropriação indébita que envolvia milhões de reais e que, se descoberto, não apenas o destruiria financeiramente, como poderia levar toda a empresa à falência. Pela primeira vez, desde que começara meu plano, senti medo genuíno. Se a empresa quebrasse, não apenas minha vingança seria inútil, como Ricardo e as crianças perderiam a única fonte de renda que tinham. Eu precisava agir mais rapidamente. Outubro de 2011 trouxe o maior dilema da minha vida. As evidências contra Augusto eram incontestáveis. Ele havia desviado aproximadamente 8 milhões de reais da empresa ao longo de 18 meses. Se eu denunciasse imediatamente, ele seria preso, mas a empresa provavelmente entraria em colapso financeiro devido ao buraco no caixa. Se eu não denunciasse, ele continuaria desviando dinheiro até que não sobrasse nada para salvar. Havia ainda uma terceira opção, mais complexa: usar o conhecimento sobre o desvio como alavanca para forçar os sócios a uma situação onde eu pudesse retornar e retomar o controle da empresa. Foi quando tive uma ideia arriscada. E se eu começasse a vazar informações sobre os desvios de Augusto para os outros sócios? Isso criaria uma crise interna que os forçaria a tomar uma decisão. Ou eles expunham Augusto, arriscando destruir a empresa, ou tentavam encobrir o escândalo, tornando-se cúmplices. Qualquer uma das opções me daria vantagem. Comecei criando documentos falsos que sugeriam que alguém de dentro da empresa estava investigando irregularidades financeiras. Deixei esses documentos onde Marina poderia acidentalmente encontrá-los. Em paralelo, enviei para Carlos um e-mail anônimo com planilhas parciais que mostravam discrepâncias nos relatórios de Augusto. Para Rodrigo, fiz algo mais direto. Liguei anonimamente sugerindo que ele verificasse se seus próprios pagamentos estavam corretos, porque algumas pessoas na empresa não estavam recebendo o que deveriam. O efeito foi imediato e devastador. Em uma reunião particularmente tensa, que Carmen presenciou e me relatou em detalhes, Carlos confrontou Augusto diretamente sobre as discrepâncias financeiras. Augusto negou tudo, mas ficou visivelmente nervoso. Marina, sempre a advogada, sugeriu que eles contratassem uma auditoria externa para esclarecer qualquer mal-entendido. Rodrigo, por sua vez, começou a questionar todos os pagamentos que havia recebido nos últimos meses, suspeitando que estava sendo lesado. Augusto, percebendo que estava sendo encurralado, cometeu o erro fatal. Tentou acelerar os desvios, transferindo uma quantia ainda maior para suas contas pessoais. Foi exatamente o que eu estava esperando. Com Augusto em pânico e fazendo movimentos desesperados, era hora de dar o golpe final. Eu tinha acesso aos sistemas bancários da empresa através de Carmen, que mantinha as senhas que eu havia criado quando estava viva.
Usando essas informações, rastreei todas as transferências suspeitas de Augusto e compilei um dossiê completo de suas atividades criminosas. Mas em vez de entregar tudo para a polícia, fiz algo mais inteligente. Enviei cópias parciais para cada um dos outros 3 sócios, junto com uma carta anônima que dizia: "Vocês têm 48 horas para decidir o que fazer com seu sócio ladrão. Se não tomarem uma atitude, estas informações serão entregues simultaneamente à Polícia Federal, à Receita Federal e à imprensa. A escolha é de vocês." A reunião de emergência aconteceu na manhã seguinte. Carmen conseguiu gravar áudio da reunião inteira, usando o celular escondido na sala de conferências. O que ouvi foi melhor do que eu poderia ter planejado. Carlos estava furioso. 8 milhões, Augusto! 8 milhões de reais! Como você pensou que poderia esconder isso? Marina estava em modo advogada. Isso é apropriação indébita qualificada. Você pode pegar de 6 a 20 anos de prisão. E nós podemos ser considerados cúmplices se não denunciarmos. Rodrigo estava desesperado. A empresa vai quebrar. Meu nome está ligado a isso. Minha carreira está arruinada. Augusto tentou se defender, alegando que tinha direito ao dinheiro, que havia contribuído mais do que os outros, que planejava devolver tudo. Mas suas desculpas eram patéticas e ninguém acreditou. A reunião terminou com um ultimato. Augusto tinha 24 horas para devolver todo o dinheiro desviado, ou eles o denunciariam às autoridades. Mas Augusto não tinha como devolver o dinheiro. Havia investido a maior parte em especulações imobiliárias que não podiam ser liquidadas rapidamente. No dia seguinte, os 3 sócios restantes fizeram uma denúncia formal contra Augusto. Ele foi preso uma semana depois. A primeira peça havia caído. A prisão de Augusto causou um terremoto na empresa e na minha família. Com o escândalo público, vários clientes importantes cancelaram contratos. A mídia começou a questionar a integridade da gestão da Monteiro em Associados. Funcionários começaram a procurar novos empregos, temendo que a empresa fechasse. Mas o pior impacto foi na minha família. Ricardo, que já estava fragilizado pela minha morte, ficou completamente devastado ao descobrir que a empresa estava envolvida em um escândalo financeiro. Ele começou a questionar se eu sabia algo sobre as irregularidades, se minha morte não havia sido um suicídio para escapar das consequências. As crianças que estavam começando a se recuperar do trauma da minha morte foram novamente expostas a comentários maldosos na escola e na vizinhança. Carmen me ligou desesperada. Helena, você precisa voltar, agora. Sua família está sendo destruída por causa do que você começou. Ela tinha razão. Minha sede de vingança estava causando danos colaterais que eu não havia previsto. Mas voltar naquele momento seria desastroso. Com Augusto preso e falando com os investigadores, qualquer movimento meu seria intensamente escrutinizado. Se ele mencionasse que havia suspeitas sobre minha morte, a polícia poderia reabrir a investigação. Eu precisava esperar um pouco mais até que a situação se estabilizasse. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Com Augusto fora do jogo, os 3 sócios restantes deveriam ter se unido para salvar a empresa. Em vez disso, fizeram o oposto. Carlos, sempre o oportunista, viu na crise uma chance de consolidar seu poder. Propôs comprar as cotas de Augusto, que seria forçado a vendê-las para pagar advogados e indenizações e assumir o controle total da empresa. Marina, desconfiando das intenções de Carlos, sugeriu que seria melhor vender a empresa inteira para um concorrente e dividir o dinheiro. Rodrigo, em pânico com a exposição midiática, queria apenas se livrar de qualquer conexão com o escândalo o mais rapidamente possível. As discussões entre eles se tornaram cada vez mais acirradas. Carmen me relatava brigas abertas no escritório, ameaças mútuas e até mesmo a sugestão de que cada um contratasse advogados separados. Era exatamente o caos que eu havia planejado, mas estava acontecendo rápido demais. Em dezembro de 2011, Carlos fez uma jogada que eu não havia previsto. Ele procurou Ricardo diretamente e sugeriu que seria melhor para todos se a família vendesse sua participação na empresa de volta para os sócios. A empresa está passando por uma fase difícil, argumentou ele. Com todo esse escândalo, talvez seja melhor para você e as crianças se afastarem completamente. Posso fazer uma oferta generosa pelas cotas da Helena. Ricardo, exausto e confuso, estava considerando seriamente a proposta. Se ele vendesse, eu perderia qualquer direito legal sobre a empresa que havia construído. Pior, Carlos conseguiria exatamente o que sempre quis: controle total sobre meu império. Era hora de agir.
31 de dezembro de 2011, exatamente 442 dias após minha morte oficial. Tomei uma decisão que mudaria tudo. Era a hora de Helena Cristina Monteiro ressuscitar, mas não da forma que qualquer pessoa esperaria. Passei os últimos dias do ano preparando meticulosamente meu retorno. Não poderia simplesmente aparecer na porta de casa. Isso levantaria questões legais complicadas e daria tempo para os sócios se reorganizarem. Em vez disso, planejei uma revelação pública e simultânea, que exporia todos os crimes dos sócios e explicaria minha ausência de uma forma que minimizasse as consequências legais para mim. Carmen foi fundamental nessa etapa. Ela preparou dossiês completos, com todas as evidências que eu havia coletado ao longo dos últimos 15 meses. Mais de 500 páginas de documentos, gravações, e-mails, fotografias e registros financeiros que provavam não apenas os crimes dos sócios, mas também que eu havia descoberto o plano deles antes da minha morte. Na manhã de 2 de janeiro de 2012, Carmen entregou simultaneamente cópias desses dossiês para a Polícia Federal, o Ministério Público Estadual, a Receita Federal, a Ordem dos Advogados, os 3 principais jornais de Porto Alegre, Ricardo. Junto com cada dossiê, havia uma carta assinada por mim explicando que havia fingido minha morte após descobrir que estava sendo traída por meus sócios e que havia passado mais de 1 ano coletando evidências para garantir que fossem punidos adequadamente. Às 10 horas da manhã, enquanto os destinatários ainda estavam processando as informações, eu apareci na porta da minha própria casa. Quando toquei a campainha da minha própria casa, quem atendeu foi Pedro, meu filho caçula. Ele havia crescido visivelmente nos 15 meses da minha ausência. Não era mais uma criança, mas um pré-adolescente sério e reservado. Quando me viu na porta, ele ficou paralisado por alguns segundos. Depois, seus olhos se encheram de lágrimas e ele gritou: "Papai, Mateus, Gabi, a mamãe voltou." O que se seguiu foi um dos momentos mais intensos e emocionalmente carregados da minha vida. Ricardo apareceu correndo, seguido por Mateus e Gabriela. Quando me viram, suas reações foram completamente diferentes. Pedro me abraçou imediatamente, chorando e repetindo: "Eu sabia que você voltaria, eu sabia." Gabriela ficou parada na porta, olhando para mim como se eu fosse um fantasma. Depois, sem dizer uma palavra, se virou e voltou para dentro de casa. Mateus me olhou com uma expressão que misturava raiva, alívio e confusão. "Onde você estava?" perguntou ele, com uma voz que tentava soar adulta, mas ainda tremia. Ricardo estava em estado de choque completo. Ele se aproximou devagar, como se tivesse medo de que eu desaparecesse se ele se movesse muito rápido. Quando finalmente me tocou, suas pernas cederam e ele sentou no chão, chorando. "Você está viva?" ele repetia. "Você está viva." Entrei em casa. Minha casa, que parecia simultaneamente familiar e estranha após mais de 1 ano de ausência. Tudo estava exatamente como eu havia deixado, mas havia uma tristeza palpável no ambiente, como se a própria casa ainda estivesse de luto. Sentamos na sala de estar, o mesmo sofá onde havíamos assistido filmes em família, onde as crianças faziam lição de casa, onde Ricardo e eu planejávamos o futuro. Agora estávamos todos ali novamente, mas éramos pessoas diferentes. "Preciso explicar o que aconteceu", comecei. E então contei tudo. Contar a verdade para minha família foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Expliquei sobre a descoberta do plano dos sócios, sobre a decisão desesperada de fingir minha morte, sobre os 15 meses coletando evidências. Tentei fazer com que entendessem que tudo havia sido feito para protegê-los, para garantir que não perdêssemos tudo que havíamos construído juntos. As reações foram devastadoramente diferentes. Pedro, com sua inocência de 13 anos, estava simplesmente feliz por eu ter voltado. Para ele, os detalhes não importavam. Sua mãe estava viva e estava em casa. Mateus estava furioso. "Você nos deixou sofrer por mais de 1 ano por causa de dinheiro?" gritou ele. "Você viu o que isso fez com o papai, com a gente, e tudo por causa da sua empresa?" Gabriela não disse nada durante toda a explicação. Apenas me olhava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Quando terminei de falar, ela finalmente abriu a boca. "Você não é minha mãe. Minha mãe morreu há 15 meses. Você é apenas uma mulher que se parece com ela." E saiu da sala. Ricardo estava em estado de choque. Ele ficou horas sem conseguir formar frases completas, apenas me olhando e balançando a cabeça. Quando finalmente conseguiu falar, suas palavras me partiram o coração. "Como eu vou confiar em você novamente, Helena?
Como vou saber que você não vai desaparecer de novo quando as coisas ficarem difíceis? Não havia resposta fácil para essas perguntas. Enquanto isso, lá fora, meu retorno estava causando uma convulsão completa na cidade. A notícia de que eu havia ressuscitado dos mortos se espalhou como fogo em palha seca. Às 14 horas do mesmo dia, a primeira reportagem foi ao ar na televisão local. Empresária que morreu em acidente há 15 meses reaparece viva e acusa ex-sócios de conspiração. Às 16 horas, o caso era destaque nos principais telejornais do estado. Às 18 horas, repórteres de veículos nacionais já estavam na porta da minha casa. Às 20 horas, Helena Monteiro era trending topic nacional no Twitter. A cobertura mediática foi intensa e nem sempre favorável. Alguns veículos me retratavam como uma vítima corajosa que havia exposto uma conspiração criminosa. Outros questionavam meus métodos e sugeriam que eu havia cometido crimes ao simular minha própria morte. Mas as evidências que eu havia coletado eram tão contundentes que rapidamente a narrativa se voltou contra os sócios. Marina foi a primeira a ser presa ainda no dia 2 de janeiro. As gravações das reuniões conspiratórias eram evidência suficiente para acusações de formação de quadrilha e conspiração. Carlos tentou fugir para o Uruguai, mas foi interceptado na fronteira. Os e-mails onde ele discutia como se livrar de mim foram interpretados pelos investigadores como possível conspiração para assassinato. Rodrigo se entregou voluntariamente e tentou fazer um acordo de delação premiada, oferecendo mais detalhes sobre o plano em troca de uma sentença reduzida. Em uma semana, os 4 sócios estavam presos e a empresa que eles haviam roubado de mim estava sob intervenção judicial. Eu havia vencido. Minha vingança estava completa, mas a vitória tinha um gosto amargo que eu não havia antecipado. Janeiro e fevereiro de 2012 foram meses de investigações intensas, audiências legais e exposição mediática constante. Como eu havia previsto, enfrentei acusações por simular minha própria morte e usar documentos falsos. Mas meu advogado, um criminalista renomado, que contratei com o dinheiro que havia guardado durante minha morte, conseguiu argumentar com sucesso que meus crimes foram cometidos em legítima defesa contra uma conspiração criminosa muito maior. O Ministério Público, impressionado com a qualidade das evidências que eu havia coletado e a gravidade dos crimes dos sócios, ofereceu um acordo. Eu prestaria serviços comunitários e pagaria uma multa, mas não seria processada criminalmente. Era um resultado melhor do que eu poderia ter esperado. Juridicamente, consegui recuperar 100% do controle da empresa, além de direito a indenizações pelos danos causados pelos sócios. Augusto foi condenado a 12 anos de prisão e obrigado a devolver os 8 milhões desviados. Marina pegou 8 anos por formação de quadrilha. Carlos, devido às evidências mais graves contra ele, foi condenado a 15 anos. Rodrigo, por ter colaborado com as investigações, pegou apenas 5 anos. Financeiramente, minha vitória foi total. Pessoalmente, foi um desastre. A relação com minha família nunca se recuperou completamente. Ricardo desenvolveu um transtorno de ansiedade que o impedia de ficar sozinho por longos períodos, sempre temendo que eu desaparecesse novamente. Nosso casamento, antes sólido como uma rocha, se tornou frágil e cheio de não ditos. Mateus terminou o ensino médio, mas recusou qualquer ajuda financeira minha para a universidade. Queria provar que podia ter sucesso sem depender da mãe que o havia abandonado. Nossos encontros se tornaram raros e tensos. Gabriela desenvolveu problemas sérios de confiança que afetaram todos os seus relacionamentos. Ela se mudou para São Paulo assim que completou 18 anos e por anos manteve contato mínimo comigo. Apenas Pedro, talvez por ser o mais novo na época da minha morte, conseguiu me perdoar completamente. Mas mesmo ele carregava cicatrizes invisíveis da experiência. Os 10 anos seguintes foram dedicados a 2 projetos monumentais: reconstruir a empresa e reconstruir minha família. A empresa foi mais fácil, com os sócios criminosos fora do caminho e minha reputação como a mulher que fingiu a própria morte para expor uma conspiração. Estranhamente atraindo novos clientes, a Monteiro em Associados não apenas se recuperou, como cresceu além de qualquer coisa que eu havia imaginado antes. Expandimos para outros estados, abrimos uma divisão internacional e nos tornamos uma das principais consultorias empresariais do Brasil. A história da minha ressurreição se tornou um case study em escolas de negócios sobre determinação e estratégia.
Aos 50 anos, eu era mais rica e mais poderosa do que jamais havia sonhado ser aos 40. Mas sucesso financeiro não preenche o vazio de uma família destruída. Reconstruir os relacionamentos pessoais exigiu paciência, humildade e a aceitação de que algumas feridas talvez nunca cicatrizassem completamente. Com Ricardo, foi necessário terapia de casal, muito diálogo e a compreensão gradual de que nosso casamento precisava ser reconstruído do zero. Ele nunca voltou a confiar em mim da mesma forma, mas desenvolvemos uma nova dinâmica baseada em comunicação excessivamente honesta e transparência total sobre tudo. Com Matheus, a reconciliação demorou anos. Ele se formou em engenharia, construiu uma carreira sólida por mérito próprio e só começou a falar comigo novamente quando se casou e teve seu primeiro filho. Ver-me como avó, de alguma forma, o ajudou a me perdoar como mãe. Com Gabriela foi mais complicado. Ela se tornou psicóloga, uma escolha profissional que tenho certeza de que foi influenciada pelo trauma que viveu. Durante anos, nossos únicos contatos eram telefonemas formais no meu aniversário e no Natal. Só começamos a nos reconectar quando ela decidiu fazer terapia familiar comigo, aos 28 anos. Pedro foi minha âncora durante todo esse período. Ele nunca me julgou, nunca me culpou e sempre acreditou que eu havia feito o que achava melhor. Quando se formou em administração, veio trabalhar comigo na empresa. Hoje, aos 27 anos, é meu braço direito e herdeiro natural do império, que quase perdi. Há uma parte da minha história que guardei para o final, porque é a mais dolorosa de todas. Carmen Rodrigues, a única pessoa que conhecia meu segredo, a mulher que arriscou tudo para me ajudar, nunca viveu para ver minha vitória completa. Em março de 2012, 2 meses após meu retorno público, Carmen sofreu um infarto fulminante em casa. Ela tinha apenas 52 anos. Os médicos disseram que foi provavelmente causado pelo estresse acumulado dos últimos 2 anos. O estresse de guardar meu segredo, de mentir para minha família, de ajudar em algo que tecnicamente era ilegal. Carmen morreu porque me ajudou, e essa culpa eu carrego todos os dias. Na gaveta da mesa dela, encontramos um diário onde ela havia documentado cada momento da nossa conspiração. Na última entrada, datada de 1 semana antes da sua morte, ela escreveu: Helena voltou para casa hoje. Sua família está destruída, mas talvez com o tempo eles se curem. Valeu a pena? Não sei. Só sei que ela é a mulher mais corajosa que conheci e espero que um dia ela consiga perdoar a si mesma pelo que tivemos que fazer. No funeral dela, Ricardo me perguntou quem era aquela mulher que parecia tão importante para mim. Foi a primeira vez que contei a ele sobre o papel fundamental que Carmen havia desempenhado na minha sobrevivência. Ela salvou nossa família, disse para ele, e morreu carregando nossos segredos. Hoje, 15 anos depois, ainda visito o túmulo de Carmen todo mês. Conto para ela sobre as crianças, sobre a empresa, sobre como as coisas estão indo. Peço perdão por tê-la envolvido nisso. Agradeço por ela ter acreditado em mim quando nem eu mesma acreditava. Carmen Rodrigues não era apenas minha secretária, era minha irmã de alma, e sua morte é o preço mais alto que paguei pela minha vingança. Agora que vocês conhecem minha história completa, quero revelar alguns segredos que guardei até este momento. Primeiro, eu não estava completamente sozinha durante minha morte. Além de Carmen, havia mais uma pessoa que sabia que eu estava viva, meu sogro Antônio Monteiro, pai do Ricardo. Antônio era um homem experiente, ex-militar que havia aprendido a ler pessoas ao longo de décadas de carreira. Quando apareci no funeral dele em 2015, sim, compareci ao funeral do meu próprio sogro 3 anos após minha ressurreição. Ele me puxou de lado e disse: Helena, eu sempre soube que você não havia morrido naquele acidente. Aparentemente, detalhes do acidente nunca fizeram sentido para ele. Um militar aposentado, ele havia investigado discretamente na época e descoberto inconsistências que a polícia havia ignorado. Mas em vez de expor a verdade, ele decidiu me proteger. Pensei que se você havia desaparecido, deveria ter uma boa razão, explicou ele. E quando você voltou com todas aquelas evidências, entendi que estava certa. Antônio levou o meu segredo para o túmulo. Morreu sabendo que sua nora havia feito algo extraordinário, mesmo que moralmente questionável. Segundo o segredo, Marina não traiu apenas a empresa. Ela havia tentado seduzir Ricardo durante minha morte. Descobri isso anos depois, quando Ricardo finalmente teve coragem de me contar. Aparentemente, Marina havia aparecido em nossa casa várias vezes durante meu luto.
oferecendo apoio emocional e gradualmente tentando se aproximar romanticamente dele. Ricardo, ainda devastado pela minha morte, quase cedeu à tentação. Chegaram a se beijar uma vez, mas ele parou antes que as coisas fossem além. Eu me senti tão culpado, ele me confessou. Achei que estava traindo sua memória. Essa revelação me fez entender que Marina não estava apenas interessada em roubar minha empresa. Ela queria roubar minha vida inteira. Terceiro segredo. Augusto tentou me matar de verdade. Em 2018, 6 anos após sua prisão, Augusto foi solto por bom comportamento. Uma semana depois de sua liberdade, sofri um acidente de carro muito conveniente. Os freios do meu carro falharam misteriosamente quando eu descia uma serra. Sobrevivi por sorte. Consegui desviar para um barranco gramado em vez de despencar no precipício. A perícia posterior confirmou que os freios haviam sido sabotados. Augusto nunca foi formalmente acusado porque não havia evidências diretas, mas instalei segurança pessoal desde então. Ele morreu de câncer em 2020, levando seus últimos segredos para o túmulo. Capítulo 27. O verdadeiro final. Aqui estou eu, Helena Cristina Monteiro, aos 55 anos, contando uma história que pouquíssimas pessoas conhecem em sua totalidade. Valeu a pena tudo o que fiz? Essa é uma pergunta que me faço todos os dias. Financeiramente, sim. A empresa hoje vale 10 vezes mais do que valia em 2010. Meus filhos têm segurança financeira para o resto da vida, independentemente de qualquer relacionamento comigo. Juridicamente, sim. Os 4 sócios foram punidos adequadamente pelos seus crimes. A justiça foi feita. Moralmente, essa é a questão mais complexa. Destruí minha própria família para salvá-la. Causei dor imensurável às pessoas que mais amava para protegê-las de uma dor ainda maior. Fingi minha morte para garantir que pudesse continuar vivendo. Os relacionamentos nunca se recuperaram completamente. Ricardo e eu ainda somos casados, mas nosso casamento é diferente, baseado em respeito mútuo e história compartilhada mais do que na confiança cega que tínhamos antes. Mateus me tolera, mas não me admira. Gabriela me entende profissionalmente, mas ainda luta para me aceitar emocionalmente. Apenas Pedro me perdoou completamente. Mas há algo que descobri ao longo desses 15 anos. Às vezes, amor não é sobre fazer as pessoas felizes no momento. Às vezes, amor é sobre fazer escolhas impossíveis para garantir que as pessoas que você ama tenham um futuro. Meus filhos cresceram sabendo que sua mãe era capaz de qualquer coisa para protegê-los. É uma lição assustadora, mas também poderosa. Ricardo aprendeu que não se deve confiar cegamente em ninguém, nem mesmo na pessoa que você ama. Foi uma lição dolorosa, mas que o tornou mais forte. E eu aprendi que vingança é um prato que nunca sacia completamente. Você pode destruir seus inimigos, recuperar tudo o que perdeu, provar que estava certa. Mas o preço sempre é maior do que você imagina no início. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher diferente daquela que entrou naquele carro em outubro de 2010. Sou mais sábia, mais cautelosa, mais solitária. Confio menos nas pessoas, mas valorizo mais aqueles em quem posso confiar. Sou mais rica, mais poderosa, mais respeitada, mas também mais isolada. A empresa continua crescendo. No ano passado, abrimos escritórios em 3 países da América Latina. Temos mais de 800 funcionários e faturamento anual na casa dos 9 dígitos. Pedro está se preparando para assumir a presidência quando eu me aposentar. Ele tem a inteligência estratégica que herdou de mim, mas também a compaixão que herdou do pai. Será um líder melhor do que eu jamais fui. Mateus tem sua própria empresa de engenharia e está indo muito bem. Nos vemos em aniversários e feriados. Ainda há uma distância entre nós, mas é respeitosa. Gabriela abriu uma clínica de psicologia em São Paulo e trabalha especificamente com famílias em crise. Ironicamente, nossa história disfuncional a inspirou a ajudar outras famílias. Nos falamos mais agora, principalmente sobre casos profissionais dela. Ricardo completou 60 anos mês passado. Está aposentado e se dedica à fotografia, uma paixão que descobriu durante os anos de terapia. Nossa relação é carinhosa, mas cautelosa. Dormimos no mesmo quarto, mas ainda há uma parte dele que fica alerta quando saio de casa. E eu, aos 55 anos, sou uma mulher que morreu e ressuscitou, que destruiu sua vida para salvá-la, que perdeu tudo para ganhar tudo. Algumas noites, quando não consigo dormir, me pergunto como seria minha vida se eu tivesse feito escolhas diferentes em 2010. Se tivesse confrontado os sócios diretamente, se tivesse aceitado a derrota, se tivesse escolhido minha família
em vez da vingança. Mas então lembro que naquele momento, com as informações que tinha, a escolha que fiz era a única que me permitiria proteger tanto minha família quanto meu legado profissional. Não me arrependo, mas também não recomendo. Fingir sua própria morte para se vingar de quem te traiu é uma estratégia que pode funcionar, mas o preço é sempre maior do que você imagina. Você pode recuperar tudo o que perdeu, mas nunca será a mesma pessoa que era antes. A Helena Cristina Monteiro, que morreu em outubro de 2010, era uma mulher confiante, otimista, que acreditava no melhor das pessoas. A Helena Cristina Monteiro, que ressuscitou em janeiro de 2012, é uma mulher mais sábia, mais forte, mas também mais solitária. Ambas são eu, e ambas têm algo a ensinar. Mas há um último segredo que guardei até agora. Um segredo que mudará completamente como vocês enxergam toda essa história. Eu não fui a única pessoa que fingiu a própria morte nessa história. Augusto Ferreira, o sócio que roubou 8 milhões de reais e foi condenado a 12 anos de prisão, não morreu de câncer em 2020 como foi reportado. Ele também fingiu sua própria morte. Descobri isso há apenas 6 meses, quando um investigador particular que contratei para monitorar possíveis ameaças à minha segurança, me trouxe fotografias dele vivendo tranquilamente no Paraguai sob uma identidade falsa. Aparentemente, Augusto aprendeu com minha estratégia. Durante seus anos na prisão, planejou meticulosamente seu próprio desaparecimento. Subornando médicos, falsificando laudos, ele conseguiu simular uma morte por câncer e escapar do país. O mais irônico, ele está usando o dinheiro que roubou da minha empresa para viver confortavelmente na América do Sul, enquanto eu achava que a justiça havia sido feita. A última risada, aparentemente, foi dele. Mas aqui está a diferença entre nós dois. Quando eu fingi minha morte, foi para proteger minha família e recuperar o que era meu por direito. Quando ele fingiu a dele, foi para escapar das consequências dos próprios crimes. Eu uso essa informação como um lembrete constante de que a justiça é um conceito muito mais complexo do que imaginamos. Às vezes pensamos que vencemos, mas a vida sempre tem mais uma carta na manga. Por enquanto, deixo Augusto viver sua farsa no Paraguai. Mas se ele algum dia tentar voltar ao Brasil ou ameaçar minha família novamente, ele descobrirá que Helena Cristina Monteiro ainda tem alguns truques que não usou. Afinal, uma mulher que morreu e ressuscitou uma vez sempre pode fazer isso de novo. E essa, meus queridos ouvintes, é a verdadeira história de como fingi minha própria morte para me vingar de quem me traiu. Se vocês chegaram até aqui, significa que acompanharam toda essa jornada impossível comigo. Mais de 25 mil palavras de uma história que jamais pensei que contaria publicamente. Mas histórias como a minha precisam ser contadas. Não para encorajar outras pessoas a fingirem suas próprias mortes, pelo amor de Deus, não façam isso, mas para mostrar que às vezes a vida nos coloca em situações onde todas as opções são ruins e precisamos escolher a menos pior. Se vocês querem ouvir mais histórias extraordinárias de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias para proteger o que amavam, se inscrevam no canal e curtam este vídeo. Sua interação me ajuda a continuar trazendo histórias reais que vocês não encontrarão em nenhum outro lugar. E agora eu quero saber de vocês. Se vocês estivessem na minha situação em 2010, tendo descoberto que seus sócios mais próximos estavam planejando destruí-los, qual teria sido sua estratégia? Teriam confrontado diretamente, procurado ajuda legal ou tentado algo igualmente drástico como eu fiz? Deixem suas respostas nos comentários. Prometo ler cada uma delas. E lembrem-se, às vezes, para proteger o que mais amamos, precisamos estar dispostos a perdê-lo temporariamente. A questão é ter coragem suficiente para apostar que conseguiremos recuperar tudo no final. Nem sempre dá certo. Mas quando dá, você se torna a mulher que morreu e voltou dos mortos para contar sua própria história. Até a próxima. E obrigada por me ouvirem.